Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Dar um futuro melhor à filha de 14 anos foi o incentivo para a Val se interessar pela carreira pública. E como eu já tenho experiência e um pouco de conhecimento, eu acredito que isso vai facilitar um pouco. Se eu conseguir trabalhar dentro do banco e crescer, construir carreira no próprio banco. Tudo indica que ela está no caminho certo. Quem busca a estabilidade profissional pode encontrar oportunidades por todo o país neste ano. 2025 vai ser um ano marcante para os concurseiros de todo o Brasil. Com mais de 100 mil vagas previstas, principalmente no governo federal, o cenário é animador para quem está buscando estabilidade e novas oportunidades no setor público. Mas como se preparar para conquistar uma dessas vagas tão concorridas? Quais estratégias funcionam de verdade? E como lidar com a pressão e o volume de conteúdos cobrados nos editais? O 15 Minutos de hoje conversa com Viviane Rocha, professora de Técnica de Estudo na Central de Concursos. Olá, professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fara. E quem nos acompanha nessa entrevista é Gabriela Dias, repórter do Jornal da Record. Gabriela, um levantamento aponta que mais de 100 mil vagas serão abertas em concursos públicos, tanto para nível médio ou quanto superior. Oi, Fara. Oi, professora Viviane, bem-vinda. Exatamente, Fara, o cenário dos concursos públicos deste ano vai ser um dos mais promissores dos últimos tempos. A projeção é resultado de um levantamento realizado pela Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames, a Conexa. As oportunidades envolvem concursos federais, estaduais e municipais que são destinados tanto para nível médio quanto superior. Os salários variam, viu? Entre 3 e 35 mil reais. As áreas com o maior número de vagas são saúde, educação e segurança pública. Professora Viviane, na sua opinião, quais são os principais fatores que tornam 2025 um ano tão favorável para quem busca uma vaga em concursos públicos? 2025, ele tem esse volume de vagas em concursos públicos, primeiro, por uma demanda, que muitos se aposentaram durante a pandemia, algumas pessoas com esse volume de concurso nos últimos anos acabaram passando em outros concursos, então deixaram seus cargos vagos para tomar posse em outros cargos. Com isso, esses cargos vagos começaram a ter nos serviços públicos um certo prejuízo de eficiência. Bom, eu preciso de colaborador, de servidor público para fazer o trabalho, para atender aí o cidadão e toda a demanda do governo, seja municipal, estadual ou federal. Nesse caso, muitos concursos passaram por reorganizações, muitos órgãos por reorganizações de carreira, e hoje, com essa necessidade, os certames, eles estão acontecendo, por conta de N fatores. Primeiro, o Brasil está crescendo, existem uma série de outros serviços sendo oferecidos à população que demandam necessidade de novos servidores públicos. Por exemplo, Fara, Gabi, pessoal, área de tecnologia da informação. Vários concursos estão com áreas em cargos específicos de tecnologia da informação. Não, esses cargos, muitos deles não existiam. Nós tivemos concursos em 2024 com a busca por servidores em cibersegurança. Isso é novo no Brasil. Então, não é só uma nova tendência de pessoas se aposentaram e agora eu preciso de mais servidores para ocupar. Não, existem novos cargos e novas posições que precisam de servidores especializados em várias áreas. Isso já aumenta muito o número de vagas em 2025. Agora, professora, são 100 mil vagas, Como que um candidato iniciante pode estruturar melhor o seu planejamento de estudos? Bom, primeira coisa, ele deve escolher alguns concursos e não prestar todos. Essas 100 mil vagas que nós estamos falando, elas são divididas em vários âmbitos, vários órgãos e várias áreas. O candidato ele deve se identificar, e provavelmente sim se identifique com algumas áreas. O que ele deve fazer? Pegar os editais recentes desses concursos, verificar quais conteúdos foram solicitados ou quais possíveis serão solicitados, iniciar uma análise, uma verificação dos pontos que são comuns a esses cargos de vários órgãos que ele tem interesse. O ideal é o candidato não ficar, como a gente diz, indo de concurso em concurso sem que eles tenham uma certa sintonia de conteúdos.
né? Então, vou estudar para a área de tribunais. Nós temos muitas possibilidades nessas 100 mil em áreas de tribunais em vários estados, né? Que o candidato consegue, né, com uma organização, pegando o edital, pegando o conteúdo programático e se organizando, ao fazer com que essa preparação traga a possibilidade de mais de uma oportunidade em concurso. Professora Viviane, quais são as características mais comuns entre os candidatos que conseguem ser aprovados nesses concursos públicos, os mais concorridos? Qual seria o perfil? São aqueles que estudaram em escola particular? São aqueles que já fizeram provas antes e não foram aprovados? São aqueles que estudam de madrugada? Qual é o perfil desse pessoal que é aprovado nos concursos? Bom, primeira coisa, nós temos um perfil de candidato muito disciplinado. O candidato para estudar para concurso público, ele tem que ter organização, disciplina, ele tem que buscar uma forma de estudar de um jeito que ele consiga marcar a evolução dele, ou seja, estudar um conteúdo teórico, fazer revisões constantes e fazer muitas questões e simulados relativos aos conteúdos que cairão nesses concursos. Isso dará a ele condição de ir melhorando o seu desempenho em cada uma das disciplinas do concurso. Outra coisa, constância. Eu ter disciplina, organização, eu preciso ter uma constância. Algum dia que eu não esteja muito bem, não quero estudar, faça algumas questões. Alguma coisa relacionada àquele seu sonho de ser aprovado em um concurso público deve acontecer. A constância, a organização, disciplina, um bom material didático, né? E um bom planejamento para organizar tarefas pessoais, profissionais e para a preparação do concurso são características que nós percebemos em aprovados em concursos recentes. Outra característica que o candidato tem, uma maior capacidade de lidar com frustração. Nós não gostamos, ninguém gosta de não ser aprovado em concurso público, mas o que a gente percebe é que quanto mais rápido eu estou me organizando naquilo que eu ainda não estou bem o suficiente para ter uma aprovação ou ser competitivo, mais rápido eu chego na minha aprovação. Pois é, aproveitando esse gancho de concursos mais concorridos, professora, com tantos editais abertos, como um candidato pode escolher os concursos mais alinhados ao perfil e objetivos que tem? Não seria correto, né, escolher o concurso pelo salário ou pelo status do cargo apenas? Olha, tem pessoas que escolhem pelo salário, ficam super felizes com o salário que ganham e, com o tempo, passam a gostar do que fazem. A dica que nós damos é que cada edital ele traz uma descrição sumária das atividades que vão ser desenvolvidas dentro do órgão. Tem gente que chega para mim e fala, será que eu vou gostar de trabalhar na Receita Federal do Brasil? Pessoal, tem mais de 270 funções diferentes. O servidor, ao passar por avaliações de desempenho, ele também, né, o órgão também tem uma preocupação em ajudá-lo a se adequar melhor às suas dinâmicas de performance. Então, o candidato ele deve escolher com base naquilo que ele quer fazer o resto da vida dele, em muitos casos, com base no salário. É uma possibilidade, mas eu vou falar uma coisa, Faro, Gabi, galera. O que as pessoas mais procuram é estabilidade financeira e segurança profissional, né? Então, os cargos que são estatutários, normalmente, são os que mais agradam no concurseiro. Professora, é melhor investir em cursos online, cursos presenciais ou em matérias autodidatas? Há algum método comprovado mais eficaz? O que a senhora recomenda? Bom, no planejamento de estudos, o que nós indicamos? Que a pessoa faça um planejamento. Eu, por exemplo, trabalho com planejamento semanal com os meus alunos. Então, a gente faz uma agenda para a semana. Existem matérias que o aluno ele tem um melhor rendimento estudando através de lives ou através de videoaulas. Tem alunos que eles aprendem melhor, por exemplo, exatas ou contabilidade, em aulas presenciais. O candidato ele deve treinar e ele deve perceber onde a sua performance é melhor. Eu tenho alunos que adoram estudar por videoaula. Eles se identificam muito com essa dinâmica mais autônoma de preparação. Tem pessoas que preferem o presencial. A dica é, o candidato ele deve fazer um teste nas possíveis ferramentas de estudo e escolher a sua para cada disciplina. Como eu falei, muitas vezes o que serve para uma disciplina não serve para outra. A lei dos concursos, sancionada pelo presidente Lula no ano passado, trouxe novas regras para a realização dos exames, incluindo a possibilidade de provas online.
Professora, você acredita que essas tendências recentes, como prova online ou maior foco em habilidades comportamentais, vão chegar e impactar os concursos públicos? Olha, nós vamos ter que aguardar um pouco para ver como isso acontece. Nós já temos experiências, por exemplo, em alguns testes e nos próprios órgãos, né? Se você for fazer uma renovação, por exemplo, de CNH, você faz um teste online direto com um monitoramento super, né, sério, para que você não burle o processo e você consiga atingir a sua aprovação. Isso tudo é muito novo, nós não sabemos como vai acontecer. Uma coisa que nós estamos nos preparando para mudanças. Eu acho que com o advento cada vez mais, né, da inteligência artificial e de tudo mais, algumas coisas com certeza vão ser aprimoradas ou mudadas. Uma coisa o candidato tem que entender, ele tem que estar preparado para qualquer uma delas. Como eu disse, quanto mais preparado e mais resiliente aos processos e às mudanças o candidato tiver, mais rápido ele alcança a aprovação. Isso é uma coisa que eu venho percebendo muito nos alunos. Professora, o Concurso Nacional Unificado, também conhecido como o Enem dos Concursos, foi um dos maiores certames recentes e atraiu muitos candidatos interessados nesse novo modelo. Quais, na sua visão, são as principais vantagens e desafios desse formato unificado? Bom, o CNU ele foi uma grande experiência, o Enem dos Concursos, uma grande experiência aí para o mercado de concursos públicos, inclusive para nós que trabalhamos com alunos que estavam se preparando para ele. O que é interessante? Ele leva um conjunto de possibilidades muito maior para o candidato, porque com uma nota ele fica habilitado em vários cargos. Eu tive alunos, por exemplo, que passaram em determinado bloco, que ele foi aprovado em vários cargos, né? Tem uma possibilidade aí, pela nota dele, de ter uma colocação em alguns das áreas que estavam dentro do bloco. Então, tem essa possibilidade, tem a possibilidade de levar a mais municípios, né, a possibilidade das pessoas se prepararem. Nós temos alguns candidatos, Fara, Gabi, pessoal, que tem uma dificuldade dele se inscrever numa cidade e às vezes ele não tem dinheiro para ir até aquela capital ou aquela cidade fazer a prova. Então, o CNU ele trouxe um grande número de vagas, o que traz essa possibilidade de eu conseguir uma colocação, trouxe a possibilidade de mais pessoas poderem participar por conta da facilidade que é fazer mais próximo da minha casa e, com certeza, né, trouxe a possibilidade de mostrar, né, que o Brasil tem condição de, com o serviço público, levar a mais pessoas a estabilidade profissional e financeira. Ainda que os concursos públicos apresentem diferenças no modelo de prova, existem erros recorrentes que muitos candidatos acabam cometendo. Professora, conta pra gente quais são os erros mais frequentes entre os concurseiros e que dicas a gente pode dar para que essas pessoas evitem esses problemas? Um dos erros mais comuns que nós encontramos aí, batendo um papo com o pessoal, é não ter organização, não conhecer o edital. Então, primeiro, eu falo que a disciplina mais importante de qualquer concurso é o edital. Pegue o edital do certame que você está concorrendo ou que pretende concorrer. Verifique quais são os critérios de avaliação, quais são as fases, quais são as disciplinas, qual é a quantidade de questões, qual é o peso. Se organize para o concurso que você tem interesse. Se são concursos equivalentes, ou seja, como a área de tribunais, por exemplo, ou a área de Cefaz, né, Secretaria da Fazenda, concursos de área fiscal, normalmente tem um conjunto de disciplinas que eles conversam, que é comum, né? Que é comum. Então, o candidato deve começar por essas que são comuns. Então, não começar por tudo de uma vez. Escolhe algumas disciplinas que vão servir para, né, esses vários certames e comece por eles. Isso é uma das coisas que facilita e que muitos candidatos não fazem isso. Eles escolhem 3, 4 concursos completamente diferentes, começam a estudar um pouco uma e lembra que tem a outra disciplina, para no meio, começa. Então, continuidade nos estudos, né? Em planejamento ajuda a ter essa continuidade e a marcação da evolução. Não controlar o processo de evolução. Esse é um erro do candidato que nós percebemos muito aqui, né? O candidato não sabe quantos % ele já está evoluindo ou já tem evoluído em determinada disciplina.
Então, não controlar o seu processo de evolução e a sua performance na dinâmica da prova é um grande erro. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Viviane Rocha, professora de Técnica de Estudo na Central de Concursos. Professora, obrigado, viu? Pessoal, obrigada. Que vocês acreditem que em 2025 vai ser o ano de vocês aprovados em concurso público. Tá certo. Eu agradeço também a repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Valeu, Gabriela. Obrigada, Fara, e obrigada, professora Viviane. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!